Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct de Madeira, de volta a esta emissão Antena 1 Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, boa tarde, Marta. Vamos hoje começar por falar de segurança rodoviária. E na terça-feira o Parlamento Europeu confirmou uma atualização das regras da União Europeia para as cartas de condução. Qual é o grande objetivo desta atualização? Como a Marta referiu, esta semana tivemos realmente a sessão plenária e o objetivo deste debate gira sobretudo em melhorar a segurança e reduzir, no fundo, o número de acidentes rodoviários e, sobretudo, os acidentes mortais, relembrando que, por exemplo, anualmente nas estradas da União Europeia ainda se perdem 20 mil vidas, portanto, por ano. É um valor realmente, permita-me usar a expressão, absurdo, se nós pensarmos que, efetivamente, apesar do trânsito de haver cada vez mais veículos em circulação, a verdade é que também estes veículos são cada vez mais modernos, mais tecnológicos e, portanto, não faz sentido nenhum este número tão elevado de mortes. Também convém relembrar que esta revisão das cartas, das regras de condução e tudo o que liga à questão da segurança rodoviária faz parte de um plano mais abrangente chamado Visão Zero e que tem como grande meta nós chegarmos a 2050 e termos efetivamente zero fatalidades. É um número ambicioso, eu sei, mas é isto que está em cima da mesa neste pacote sobre a segurança apresentado pela Comissão Europeia já em 2023. E quais serão os novos requisitos, Marco Teles? Pois, há muita coisa que saiu deste debate e tentando falar assim muito rapidamente das decisões que foram tomadas. Uma delas tem a ver com os novos requisitos de formação, ou seja, o exame para a atribuição da carta de condução passará a incluir conhecimentos em áreas que até à data não eram tidas em consideração. Falo, por exemplo, dos sistemas de assistência ao condutor e outras situações. Mas, no fundo, a ideia geral no que toca à parte da formação é que se dê um pouco mais de ênfase à sensibilização para os riscos dos peões, das crianças em particular, dos ciclistas, no fundo, dos utentes que são mais vulneráveis na estrada. Há alterações em relação à validade das cartas de condução? Sim, também vai haver alterações no que toca à validade de exames médicos. Portanto, as cartas de condução passam a ter uma validade de 15 anos, segundo esta proposta. Estas cartas de condução, a validade um pouco menor para veículos pesados. E também há aqui uma situação que é reduzir o período de validade para os condutores que tenham idade igual ou superior aos 65 anos, submetendo-os, no fundo, com uma maior frequência a exames médicos ou eventuais cursos de atualização para assegurar que essas pessoas possam efetivamente estar ainda habilitadas e em condições de circular. E para aqueles que são recém-encartados? Aqui no que toca aos recém-encartados, a União Europeia, estas regras vêm definir um período probatório mínimo de 2 anos para os condutores recém-encartados e acresce aqui esta situação que são, portanto, os jovens de 17 anos poderem obter a carta de condução de automóveis ligeiros, portanto, a chamada categoria B, mas nesses casos terão de conduzir acompanhados por um condutor experiente até atingirem a maioridade, ou seja, os 18 anos de idade. Há algo em relação à inibição de conduzir na União Europeia? Sim, há também essa situação da inibição, ou seja, é algo que está relacionado sobretudo com tentar colocar um travão na condução imprudente no estrangeiro. O que se pretende agora e que aliás já está, digamos, implementado, mas que se quer reforçar, é que as autoridades nacionais reforcem a informação, a comunicação mútua, portanto, entre países, sobre decisões de inibição de conduzir que estejam relacionadas com infrações mais graves às regras de trânsito. No fundo, haver mais comunicação entre as entidades dos Estados-membros para evitar estas situações de alguma sensação de impunidade que possa acontecer de alguém ter um problema, uma infração grave num outro país e achar que depois isso não terá reflexos
no seu país de origem. Quando é que eventualmente entrarão em vigor estas regras novas? Tudo isto que se falou esta semana, isto entra em vigor em termos práticos ao 20º dia a seguir à publicação no Jornal Oficial da União Europeia, mas tratando-se de uma diretiva, os países da União Europeia têm efetivamente 3 anos para transpor a diretiva para o direito nacional, ainda há um ano adicional para preparar a sua aplicação. De qualquer forma, eu também diria, Marta, que os países não estão todos em pé de igualdade. Há pequenas diferenças de Estado-membro para Estado-membro, mas muitas destas coisas que estivemos aqui a falar, nomeadamente também, não se falou, mas por exemplo a questão da Carta Digital, a Carta Digital já é uma realidade, a Carta de Condução Digital já é uma realidade no nosso país. Portanto, haverão aqui diferentes estádios de desenvolvimento, digamos assim, no que toca a esta matéria e, portanto, haverá, no fundo, este período para a tal adaptação da diretiva, a aplicação da diretiva e, portanto, vamos aguardar. O prémio Sakharov foi atribuído a 2 jornalistas. Sim, são 2 jornalistas que não me atrevo a pronunciar o nome. Nem eu. Pois, uma da Bielorrússia, a outra jornalista da Geórgia, portanto, são nomes efetivamente difíceis de pronunciar. Mas queria só fazer uma nota prévia para, quando nós falamos deste prémio Sakharov, neste caso 2025, estamos a falar de um prémio que é atribuído anualmente, isso já é feito desde 1988, não começou agora, é feito especificamente pelo Parlamento Europeu. O nome Sakharov provém do físico e um dissidente político da antiga União Soviética, a quem foi atribuído, no fundo, reconhecimento pela sua, no fundo, liberdade de pensamento, e isto é considerado pelo Parlamento Europeu a mais alta distinção da União Europeia no que toca ao domínio dos direitos humanos. Aliás, é curioso ver que a recém-laureada Prémio Nobel da Paz, a Maria Corina Machado, havia sido premiada precisamente com o Prémio Sakharov pelo Parlamento Europeu no passado. Exato. Portanto, isto acaba por bater certo, esta distinção no que toca à liberdade de pensamento e no que toca a estes 2 jornalistas. Dizer apenas que, no caso do jornalista da Bielorrússia, ele já está retido desde 2021, foi condenado a uma pena de 8 anos. Neste momento há sérias dúvidas sobre o estado de saúde do jornalista, porque ele está impossibilitado de receber também visitas da própria família e, portanto, há dúvidas no que toca ao seu estado de saúde. Por outro lado, no que toca à jornalista da Geórgia, dizer que ela foi detida em janeiro de 2025 por ter participado em manifestações consideradas antigovernamentais na Geórgia, foi condenada este verão, 2 anos de prisão e, entretanto, obviamente que quer num caso, quer no outro, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução, no fundo de censura, apelando à libertação imediata e incondicional destes 2 jornalistas, e a atribuição deste prémio, na verdade, é mais uma forma de pressão a ver se, de facto, se esta injustiça é corrigida. O Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento 2025, então para 2 jornalistas, será entregue em dezembro. Marco Teles, vai decorrer entre 10 e 21 de novembro a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. O que é que se pode esperar desta reunião da COP30? Bom, é complicado. Esperamos sempre muito e às vezes não saem assim grandes decisões. Portanto, a COP, como assim é conhecida, é a grande conferência internacional promovida pelas Nações Unidas, que tem como tema de fundo o ambiente, ou em particular aqui a situação das alterações climáticas, e há sempre uma grande expectativa de grandes resoluções que resultem deste encontro de cerca de 200 países à escala mundial. Sabemos que há anos em que esta COP consegue ser muito ambiciosa e consegue assumir níveis de compromisso bastante elevados. Eu devo dizer que a do ano passado ficou muito aquém das expectativas. Colocou-se também muita expectativa nesta, também por se tratar de uma COP que vai ter lugar no Brasil, e tem aqui também o simbolismo do Brasil, da Amazónia, da floresta, e, portanto, aqui também há uma responsabilidade acrescida e, portanto, teremos que aguardar para ver. Dizer apenas que a delegação do Parlamento Europeu, nesta COP que terá lugar em novembro, ela é composta pela Presidente Lídia Pereira, portanto, a Presidente desta delegação é a Eurodeputada Lídia Pereira, que, como sabem, é do grupo político do PPE, e terá como vice-presidente
um eurodeputado dos Países Baixos, do grupo político dos socialistas e democratas, SD, e, portanto, eles irão participar nesta COP. E a mensagem que o Parlamento, que já discutia esta semana e quer reforçar na COP, é de facto levar a que se mantenha novamente este compromisso de limitar o aquecimento global a 1,5 graus, que é o que está em cima da mesa e que já decorre, no fundo, do Tratado de Paris, que já tem algum tempo. E também dos objetivos desta delegação do Parlamento Europeu é que se reforce esta importância da União Europeia enquanto líder nas negociações internacionais em matéria de clima. Isso também é um aspecto que será muito importante, entre outros, nomeadamente a questão da ajuda que terá que ser dada forçosamente a países menos desenvolvidos, que estão também a sofrer, obviamente, com a situação das alterações climáticas, mas, ao contrário dos países mais ricos, têm muitas limitações, desde logo as financeiras, para fazer face a estes problemas e, portanto, só com a ajuda de terceiros, neste caso dos países mais desenvolvidos e os países mais ricos, é que podemos, em conjunto, tentar aqui encontrar eu não diria uma solução, mas pelo menos tentar atenuar o problema das alterações climáticas. Podemos dizer ser surpreendente que no Parlamento Europeu tenha sido rejeitado um projeto de lei para a recolha de dados sobre saúde das florestas? Eu diria que sim, por um lado, por outro até posso entender, aliás, compreender, embora, enfim, posso compreender e não aceitar, são coisas diferentes. Mas, efetivamente, há aqui um dos argumentos para a recusa desta proposta, que foi a discussão esta semana. Na terça-feira, argumentava-se que era a questão da burocracia, que iria aumentar muito a burocracia sobre a questão das florestas. Repare, no fundo, esses dados já são comunicados, os Estados-membros já comunicam esses dados à Comissão Europeia, mas esta proposta vinha no sentido de ter-se informação mais correta, mais pormenorizada, que permitisse conhecer o estado real das florestas, ver também a questão das alterações na própria paisagem, de forma prevenir. No fundo, prevenir. E repare, numa altura em que nós tivemos um verão tão agreste quanto aquele que realmente sofremos agora em 2025, e não apenas no nosso país, mas noutros, a questão dos fogos florestais realmente é algo que está em cima da mesa. E, portanto, para se fazer esse combate aos fogos florestais, não se tem a menor dúvida que precisamos de dados muito exatos, precisamos da georreferenciação, mas eu diria só, e não querendo voltar a falar no tema dos incêndios no verão, porque já foi amplamente debatido essa situação, mas reforçar aquela ideia que, de facto, a indústria, permita-me usar a expressão, mas a indústria dos incêndios ainda continua a ser muito proveitosa em determinadas matérias e, portanto, não é assim tão líquido que, mesmo sabendo o que se tem que fazer, haja essa vontade para dar o passo em frente e assumirmos estas situações. A verdade é que o problema dos incêndios florestais, ano após ano, é um pouco o que nós sabemos, não se vê grandes soluções, as tragédias acontecem e parece não haver realmente muita vontade política de trabalhar de forma árdua no problema. Aliás, a eurodeputada portuguesa, e que foi, de resto, ministra do Estado português, Marta Temido, que lidera o dossiê legislativo no Parlamento Europeu, ela falava mesmo da existência de uma cegueira deliberada, e a expressão é dela, que não ajudará em nada a Europa a atingir os objetivos no que toca a matérias de clima, de biodiversidade. Portanto, foi uma crítica que ela deixou em cima da mesa pela recusa ou pelo sentido da votação que teve lugar, mas pronto, é o que temos e teremos que aguardar também desenvolvimentos sobre esta matéria. Foram anunciadas novas sanções contra a Rússia, tanto da União Europeia como dos Estados Unidos da América. Estamos a falar já do 19º pacote de sanções que a União Europeia aprova. Do lado americano é um bocadinho novidade, mas também não deixa de ser curioso que sabemos muito bem a posição do atual inquilino na Casa Branca, que é de manhã dizer uma coisa, no final do dia diz a outra. No que toca à Europa, dizer apenas que deste 19º pacote,
há algo aqui que é muito importante, que é a proibição da importação de gás natural liquefeito, embora não vá ser já imediato, por uma razão muito simples, porque há países que têm efetivamente contratos de longo prazo com Moscovo, e a quebra desses contratos poderia representar aqui penalizações bastante grandes. E ao abrigo desta proibição, inserida neste 19º pacote, fica essa situação salvaguardada. Portanto, é um aspecto importante que convém aqui realçar, como também algo que aconteceu, que teve a ver com a posição da Bélgica, que pôs, de certa forma, um travão a esta vontade, que não é apenas uma vontade, é uma necessidade de avançar com dinheiro, mais dinheiro para a Ucrânia, para fazer face aos desafios que tem pela frente. E estamos a falar aqui de um empréstimo num pacote, num valor total de 140 mil milhões de euros para os próximos tempos, mas que este valor pretende-se utilizar através dos ativos russos que estão congelados, mas o primeiro-ministro belga vem dizer, bom, mas este congelamento e esses ativos estão feitos na Bélgica, se porventura estas sanções terminarem, houver uma retaliação russa, onde é que eu vou buscar os 140 mil milhões para devolver? Portanto, o que ele diz é que tem que haver aqui, isto não pode, dano leve, ser feito com algum, é bom o entusiasmo à volta da ideia, resolve-se o problema, não se resolve, mas ajuda-se aqui no problema da Ucrânia, mas isto tem que ser algo discutido com um pouco mais de atenção, porque esta utilização dos ativos congelados russos não ocorrem apenas na Europa, o Japão também os tem, e aliás há também um apelo, por exemplo, para que se possam juntar outros ativos russos que estejam congelados para que o ónus não caia apenas também sobre a União Europeia. Portanto, é algo também sobre o qual vamos ouvir falar nos próximos tempos. Na madrugada de domingo vamos mudar uma vez mais a hora, mas, ao que parece, há, por parte da Comissão e Parlamento, uma tentativa de um consenso para pôr fim a essas mudanças. Não é a primeira vez. Em 2019, não, já me lembro. Exato, em 2019 o Parlamento Europeu votou a favor de uma mudança horária, mas este realmente não avançou. Isto tinha no seguimento também do inquérito, uma consulta pública que foi feita, onde a larga maioria dos europeus achava que isto não serve de nenhum propósito e efetivamente não serve. A Comissão e o Parlamento estão em acordo nesta matéria, inclusivamente os grupos políticos no Parlamento Europeu foram favoráveis com a ideia de se acabar com estas mexidas na questão do acerto horário. Agora falta que os Estados-membros tenham essa mesma opinião conjunta. E aqui ainda há divisões. Daqui resultou neste debate o compromisso por parte da Comissão Europeia, através do Comissário dos Transportes Sustentáveis e Turismo, que assumiu publicamente o compromisso em nome da Comissão Europeia de continuar a trabalhar para encontrar o desejado compromisso entre os Estados-membros e que se deixe de uma vez por todas de ter que mexer nos nossos relógios 2 vezes por ano. E ficamos por aqui, Marco Teles. Obrigada. Muito bem. Obrigado, um bom fim de semana.